Olá, ouvintes. Vamos começando o nosso programa, esse programa que, como você sabe, meu nome é Arnaldo, eu sou médico, clínico geral e acupunturista, né? E também tenho especialização em ozonioterapia, a qual ainda não está liberado no Brasil, então eu não uso correntemente, mas tem os profissionais que trabalham com a gente, que estão liberados, o veterinário está liberado, o médico não pode fazer ozônio. Interessante isso, né? Mas o veterinário pode. Como é que chama? O enfermeiro pode, o fisioterapeuta pode, né? O dentista pode, o médico não pode. Por que será? Não é uma pergunta legal, gente? Você que me conhece há muitos anos aí, por que eu, médico, não posso fazer ozonioterapia se no mundo inteiro se faz? Né? Médico faz, mas no Brasil não pode, porque a Anvisa não liberou ainda. Interessante essa história, mas em todo caso, vamos aguardar que logo vai liberar isso, porque isso tem que entrar nos hospitais, tem que entrar no SUS, né? Porque é uma terapêutica que não traz efeito colateral, e é já comprovadamente em outros países, né, com bactericida, mata vírus, aumenta a imunidade, diminui a inflamação, enfim, tem uma série até para câncer, né, o ozônio atua, né, ajuda, não quer dizer que cura. Curar é uma palavra que na medicina é muito difícil, porque depende de cada pessoa, né, mas ajuda, né. Então, é uma terapêutica que deveria estar sendo usada já, mas a Associação Brasileira de Ozonioterapia, que chama ABOZ, então, se você quiser informação, você põe lá no computador ABOZ, A-B-O-Z, né? Que você vai ter toda a informação, que é a associação formada por vários profissionais, que vão dizer para você qual é... deixa eu só baixar isso aqui. Várias informações que vão dizer para você qual é as indicações de ozonioterapia. E você pode pegar também pelo computador, né? Porque o computador, ele mostra quais são as funções da ozonioterapia. Bom, enfim, mas hoje eu queria falar com você, dentro do momento que nós estamos. Eu sei que tem muitos outros profissionais falando isso que eu vou falar hoje, que é a emoção, ou o emocional da gente, né? O emocional da gente atuando, né? Atuando na mente e no corpo, né? Que o emocional atuando na mente e no corpo produz o quê? Vários efeitos. Nós sabemos pela medicina chinesa que, por exemplo, a raiva, ela atua em cima do quê? Do nosso fígado. Não beneficiando, não melhorando o nosso fígado. A raiva contida, sabe aquela raiva que você passa? É algo que não deu errado e você passa raiva? Essa raiva contida, ela vai atuar em cima do fígado da gente, alterando as funções do fígado, alterando o próprio fígado, né? É importante a gente saber disso. A tristeza excessiva, a amargura excessiva, quando a gente perde alguém, perde alguma coisa, né, que a gente fica muito triste, atua em cima do pulmão. Pulmão. Veja bem. A ansiedade excessiva, que hoje nós estamos vivendo aí muito, né? Todos nós aí, por causa desse problema no país, né? Nós estamos vivendo muita ansiedade, pega o nosso coração, né? Pega o nosso coração, começa a dar problema de coração, o indivíduo fica muito ansioso, infarta, fica muito ansioso, tem arritmia e por aí vai. Sobe a pressão, né? A preocupação excessiva atua em cima do baço pâncreas, então altera todo o processo digestivo e faz a pessoa emagrecer ou a pessoa engordar. Tem mais uma para eu te falar. Qual que é? Deixa eu seguir aqui na minha cabeça. O medo, a insegurança. Hoje nós estamos vivendo um momento de insegurança
Estamos ou não estamos? Estamos. Nós estamos vivendo um momento de insegurança muito grande, né? O governo fala uma coisa, acontece outra, os estrangeiros falam uma coisa, acontece outra, e nós estamos no meio dessa virose, dessa pandemia, essa pandemia viral e essa pandemia econômica, né? Se a gente puder usar esse termo, a gente está inseguro. Nós estamos inseguros. Todo mundo está inseguro. E uma insegurança muito profunda, muito tempo, acaba levando à lesão do rim, órgão rim, né? Não é que você está nervoso, você vai ter problema no... Não, a energia do rim, que vai, e começa a dar problema no rim. Pedra no rim, por exemplo, que é muito comum quando a gente vive insegurança muito prolongada. Então você vê, recapitulando rapidamente, né? Começando assim, do coração é a ansiedade, baço pâncreas é preocupação, pulmão é tristeza, rim é insegurança e medo, e fígado é raiva, né? Tanto que se fala que quando você fica verde de raiva, você viu aquela imagem do Hulk que tem na televisão? Quando ele fica com raiva e não fica verde, tiraram daí. Raiva dá verde, a gente fica esverdeado, né? Por quê? Porque tem a bile, etc, eu podia te explicar com detalhe, mas basta você saber. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, as emoções contidas dentro da gente, aquilo que você está com raiva e não põe para fora, aquilo que você está ansioso e não põe para fora, que você está preocupado e não põe para fora, que você está triste e você não põe para fora, você não chora, você está com medo e você não põe para fora, enfim, todas essas emoções, se elas ficarem reprimidas, represadas dentro da gente, elas acabam machucando o nosso corpo. Quem fala isso? Medicina chinesa. Medicina chinesa fala isso claramente. E fala isso há 5.000 anos, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Fala isso há 5.000 anos, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que dar vazão. Por isso que quando eu comecei a estudar a medicina chinesa, em 1970 e pouco, né? E em 1980 eu comecei a trabalhar com medicina chinesa, em 1990 eu fui fazer psicologia e me formei. Me formei em psicologia por quê? Porque eu vi que a parte emocional está muito ligada à medicina chinesa. E a parte emocional está muito ligada às nossas doenças. Nós temos muitas doenças que elas são psicossomatizadas. O que quer dizer isso? Psico é mente, soma é corpo. Então, uma doença psicossomatizada é a que vem da mente para o corpo. Entendendo mente como energia emocional, né? Energia emocional reprimida. Então, não é que você vai sair batendo, brigando, chorando, rasgando, batendo, enfim, não é isso. Mas você tem que dar fluxo à sua energia para tentar resolver essa emoção que está dentro de você. Ah, estou tão triste. Chora, pô. Melhor você chorar do que você guardar essa tristeza aqui no peito. Entendeu, não? Você está com raiva, é melhor você falar do que você guardar essa energia aqui no seu fígado. Você está preocupado, é melhor você falar do que você guardar no seu baço pâncreas. Por isso que terapia ajuda. Entendeu? Ah, você está com muita emoção reprimida, seja ela qual for, é melhor você falar do que ficar guardando, né? Um desequilíbrio emocional leva a um desequilíbrio energético, que leva a um desequilíbrio no corpo, né? Você sabe que existe um termo que é muito comum, já de muitos anos, que é o quê? A gastrite nervosa. Você já viu falar isso? É certeza que você já ouviu falar. A gastrite nervosa. Essa é a mais comum. Gastrite nervosa. Por quê? A pessoa está engolindo sapo, como se diz no popular. A pessoa está com algum problema e fica quieta. Engole o sapo, engole o sapo, engole o sapo começa a atuar dentro do estômago. Aí dá o quê? A gastrite nervosa, devido ao aumento do ácido
do estômago, ácido do estômago, devido a um distúrbio de funcionamento do estômago, né? Ele passa a não digerir direito, ele passa a não fazer a função direito, e aí começa a ocorrer aqui a gastrite, que evolui para uma esofagite, que evolui para um refluxo, que pode ir para baixo, evoluir para uma colite, que são tudo doenças, né? Que tem um conteúdo emocional muito claro, muito claro, muito claro. Hoje em dia, a gente já sabe que a doença psicossomática, ela começou a ser estudada nos livros, pela gastrite. Começaram a pesquisar a gastrite. Aí que foram vendo que gastrite tem muito a ver com o emocional. Desculpa. Mas não é aquele emocional fluindo, né? É aquele emocional reprimido. Tá? Tem uma pessoa que trabalha numa empresa e recebe muita coisa que não gosta, digamos assim, né? Uma pessoa numa família que recebe muita crítica, muita coisa que não gosta. Não pode falar, porque senão briga com o familiar, porque senão briga com o patrão, porque senão briga com o funcionário. Não pode falar, tem que ficar quieto. Ficou quieto, ficou reprimido. Ficou reprimido, acaba alterando a energia. Não tem jeito. Alterou a energia, vai alterar o corpo. É tudo contínuo, percebe? Não? É contínuo. Alterou a energia, alterou o emocional, alterou a energia, alterou o corpo, doença. Hoje em dia, se você for ler, você vai ver que o câncer é muito estudado nos Estados Unidos como uma doença que vem da onde? Você já deve ouvir mundial há muito tempo, você já deve saber. O câncer vem de raiva reprimida. Desculpa, se você tem dúvida disso, pega lá no Google, pai dos burros que a gente chama, né? Pega lá no Google e pergunta lá. Raiva tem a ver com câncer? Você vai ver quanto artigo tem, quanta matéria tem escrita lá. Né? A raiva reprimida tem a ver com câncer, gente. Para pensar. Mas como que isso acontece, doutor? Eu vou te explicar. Sendo um doutor da medicina chinesa, da acupuntura, e sendo um doutor da medicina tradicional, a gente vê assim. Presta atenção, a gente vê assim. A energia fica parada aqui no meu peito. Vai criando aí. A energia fica parada no meu peito. Ela vai alterando o quê? Ela vai alterando a energia das células, a energia do DNA, a energia do RNA. E aí pode acontecer o quê? Pode acontecer o crescimento de células anormais, que são as células do câncer, por exemplo. Entendeu? Explicando assim simples, né? Lógico que tem uma série de cofatores, mas explicando de modo simples, é isso. Energia parou, altera a energia da célula, altera a energia do DNA, altera a energia do RNA, pode alterar a energia do quê? Da célula e produzir célula o quê? Célula doente. E a célula doente é uma célula do câncer, por exemplo. É muito comum a gente ter isso. Por isso que a gente fala, nem pensa em doença, nem fica pensando em doença. Pensar em doença é criar essa energia que acaba modificando a energia da sua célula, que pode virar uma doença. Eu não estou aqui para assustar você, não. Não estou aqui para assustar você, não estou. Eu estou aqui para te alertar. Tenta mudar o pensamento, tenta pôr energia emocional para fora, tenta falar sobre isso com alguém de confiança, ou uma pessoa amiga, ou um parente, ou melhor ainda, se for um psicólogo ou um psiquiatra, tenta botar essa energia para fora. Não deixa essa energia ficar reprimida, porque ela pode mudar a energia das suas células e transformar em doença física. Quando a gente faz acupuntura, né, o que a gente está fazendo? A gente está circulando essa energia que está estagnada. Por exemplo, a semana passada eu recebi um paciente que estava com dor bem no meio aqui, no externo, bem no meio, né? Dessa região aqui do peito, sabe? Tem os músculos peitorais e tem o externo, esse ossinho que é uma cartilagem, na verdade, que tem aqui no meio. O paciente tinha muita dor aí. Logicamente, eu pedi exame de coração, falei, vai ver que é coração, vai ver que não é coração, vai ver que é esôfago, vai ver que não é esôfago. Eu pedi endoscopia
e pedi exame cardíaco, né? Os 2 exames vieram normais. Então, para mim, é uma doença da parede. Aí comecei a conversar com ele, o que estava reprimindo, qual era a emoção. Ele estava com muita emoção reprimida, muita emoção guardada no peito, né? E estava dando alteração e estava dando dor muscular. Então, veja, dor muscular que não passava com nada. Ainda não tinha cometido nada. Com a acupuntura, eu consegui circular a energia desse lugar, né? Consegui circular a energia desse lugar, porque tem o canal de energia que passa aqui. E conseguiu o quê? Alívio da dor. Ele não conseguiu sozinho, eu consegui com a acupuntura. Ah, mas eu orientei. Então você vai num psicólogo e tal, vamos ver qual é a energia que você está reprimindo. É raiva, é tristeza, é preocupação excessiva, é ansiedade excessiva, é medo, né, insegurança, né? O que é que está acontecendo para você trabalhar isso, para você não desenvolver uma doença? Porque senão daqui a pouco você está com uma alteração no externo, uma alteração no esôfago, uma alteração cardíaca, uma alteração pulmonar, que fica tudo nesse chakra, como diz na parte mais esotérica, né? Nesse chakra aqui. Está tudo aqui, tá certo? E assim, a gente vê, por exemplo, a pessoa passa um momento de insegurança muito forte, começa a ter o quê? Dor lombar. Dor lombar, né? Dor lombar. A dor lombar por quê? Porque o rim é quem comanda a região lombar. E o rim, a energia emocional do rim é a insegurança. Então, muita insegurança começa a dar dor lombar, né? Você está com muita vontade de dar, de revidar, dar um soco em alguém, né? Que está te enchendo, situação. Pode ser alguém, pode ser situação, pode ser momento. Você está à vontade de dar aquele soco naquela situação para resolver aquilo. Você não dá, você fica com dor aonde? No ombro, no braço, na mão. Percebe como funciona a nossa psicossomatização? Entendeu? A gente acha, não, mas isso não tem muito a ver. Ó, pega e lê. Tem um livro que chama A Doença. Escreve aí. A Doença como Caminho. A Doença, é fácil escrever, escreve aí. A Doença como Caminho, né? Esse livro mostra alguns casos. E por esses casos, você vai ter uma ideia do que eu estou te falando. A Louise Hay, que é uma autora americana, lá eu acho que da Califórnia, há muitos anos, 40 anos, ela escreve sobre isso. Então, você pode pegar livros da Louise Hay, que tem um monte de livros sobre isso. E se você entrar em qualquer livraria grande, você vai ver lá os livros de autoajuda, todos eles falam sobre isso. Sobre a gente fazer coisas para se autoajudar, né? Ah, mas a corrida me ajuda. Tudo bem, a corrida pode te ajudar, mas é uma coisa. Ah, a academia me ajuda. É uma coisa. Tem coisa que você pode fazer aqui, ó, né? Expressando a sua emoção, expressando a sua necessidade, expressando o que você precisa, expressando o que você quer, expressando o que você não quer. É difícil, essa é a mais difícil, porque as pessoas não respeitam a gente. As pessoas respeitam o que elas querem. Presta atenção nisso. Cada um tem a sua verdade. O mundo é assim. Cada um tem a sua verdade. E essa verdade para ele é a verdade. Entendeu o que eu estou falando? Eu vejo isso no consultório, né? Cada um tem a sua verdade. E a verdade dele é a verdade dele, né? Então, como é que a gente resolve isso? Conversando. Eu sou uma pessoa que, por ser terapeuta e que por passar aproximadamente 30 anos fazendo terapia como paciente, eu fiz terapia há muitos anos, para ficar mais ou menos normal como eu sou, bem ruim ainda, mas mais ou menos, eu fiz terapia durante uns 30 anos. Eu aprendi o seguinte, muitas vezes você conversando com a pessoa, conversando com a situação, conversando, enfim, você conversando, falando, vocês chegam num meio termo, num acordo. Você chega num acordo,
né? Você chega num acordo entre você e a outra pessoa, você e a situação, você e você mesmo. Eu já cheguei à conclusão que não dava para eu continuar sendo daquele jeito que eu queria. Que aquele jeito que eu queria não era aceito. Não dava para conviver daquele jeito. E eu fui me modificando. É lento? É lento. Porque a gente está acostumado, a gente está no automático, né? A gente está no automático, então é lento, mas é sempre tempo de começar, né? Tem pessoas que falam assim, por exemplo, meu pai era uma camarada bastante duro, né? Meu pai, que eu gosto muito dele, faleceu faz uns quantos anos? Uns 5 anos? Mais ou menos uns 5 anos. Ele falava assim, eu não mudo de ideia nem que Jesus Cristo desça na terra. Não mudo minha palavra. Rigidez. Não é rigidez? Ele morreu com rigidez em tudo quanto é articulação. Ele faleceu com uma rigidez total, também pelo Alzheimer. Então, a gente tem que falar assim como falava o nosso amigo Gasparetto, né? A gente tem que mudar. A gente tem que transformar. A gente tem que ser fácil. A gente tem que ser leve, né? A gente tem que viver a vida como se fosse um grande parque de diversão. A gente tem que viver a vida brincando. Eu sei que é difícil. Pô, eu também sou ser humano como você. Eu sou médico, sou psicólogo, mas também sou ser humano como você. Eu não sou mais nem menos que ninguém. Eu sou igual a todo mundo, né? Então eu sei o quanto é difícil a gente viver livre, leve, solto, né? Tanto que o nosso amigo Luiz acabou indo embora cedo. Foi com 68 anos, 67 anos. Foi embora cedo o nosso amigo, né? Porque também tinha um pouco de rigidez no pensamento, no modo de ser. Mas ele pregava isso, né? E ele falava isso, e eu vejo que com muita razão, né? Porque a gente tem que ter essa flexibilidade dentro da gente. O que não é flexível, se eu pegar esse meu celular, que está, quem está enxergando, quem está vendo na televisão, está vendo aqui, e eu quiser dobrar esse celular, ele é inflexível. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar, meu celular vai quebrar, se eu quiser entortar. É o que acontece com a gente. A gente é muito rígido, a gente quebra. O que é quebrar? Adoece. A gente tem que ser flexível, né? Dá para entortar, dá para mudar, dá para fazer, a gente tem que ser flexível. A nossa palavra tem que ser flexível. O nosso estar tem que ser flexível. O nosso pensamento, o nosso sentimento tem que ser flexível. A gente tem que tentar se acomodar conforme a vida é. Porque senão a vida acaba dobrando a gente. E quando ela dobra sem dó. Ela dobra para valer. Você sabe disso. Quando a vida vem, ela dobra para valer. Estou pegando aqui o telefone para deixar o WhatsApp para você dizer suas perguntas, né? Hoje eu esqueci de trazer as perguntas. Mas tudo bem, você deixa a sua pergunta no WhatsApp lá, que a minha secretária passa e eu vou falar para você, tá bom? Nós estamos chegando, infelizmente, já ao finalzinho. Eu tenho muita coisa para falar. Se eu ficar aqui, eu fico falando o dia inteiro, porque eu gosto de falar, eu gosto de ajudar, eu gosto Eu não sou pastor, não, gente, mas eu gosto de pregar as coisas que eu aprendi ao longo desses 65 anos de vida, né? Eu gosto de informar que eu aprendi ao longo desses 40 anos de medicina, desses 30 anos de psicologia, né? Eu gosto de falar, ensinar você. Então, a minha especialização é acupuntura clínica médica e não trabalho mais com psicologia, mas oriento quando precisa. O telefone para você ligar para a gente, para deixar a sua pergunta, você pode digitar lá, é um celular, 94175-1502. Eu vou repetir. E nós temos clínica, só para informar, clínica Fator Humano em Santo Amaro, Santana e Alameda Santos, tá? Tem 3 unidades, só para te informar. 94175-1502. É o telefone que você liga, é um celular, é um WhatsApp, você deixa a sua pergunta o mais especificado possível, não fala, não vou escrever muito para não atrapalhar. Pode escrever que a minha secretária lê, interpreta, resume e me passa, tá? Aí eu vou saber direitinho qual é o assunto que você quer. 94175-1502. Um bom final de tarde para você, que a vida abençoe você e que você consiga fluir nas suas emoções, tá? Fique com Deus.